Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus irmãos. Nesse dia 19 de julho de 2024, aonde nós estamos fazendo essa caminhada no poder da oração transformadora. E ontem nós vimos um pouco da aridez espiritual, a primeira parte. E hoje nós vamos ver a segunda parte. O que nós devemos fazer em tempos de aridez espiritual? Você já se fez essa pergunta? Quantos momentos difíceis nós já vivemos nessa aridez espiritual, na verdade? Mas nessa caminhada que nós estaremos fazendo, nós vamos ver que a oração, ela tem um poder de transformar as nossas vidas. Então assim eu te convido para hoje, mais um momento de nós perseverarmos nessa caminhada. Então, o que fazer nesse tempo tão difícil para nós de caminhada, que nós adentramos nessa aridez espiritual? Irmãos, espero em Deus que esses momentos possam te ajudar, como está me ajudando. Espero que a nossa caminhada seja constante, que nós não paremos, mas que nós continuemos a nós crescermos espiritualmente. Vejamos bem então, nesse dia de hoje, a gente precisa saber qual é a diferença entre aridez e tibieza. Qual é a diferença entre uma e outra? Então assim, nós devemos saber claramente o que nós estamos passando. Então, primeiramente, nós vamos ver essa diferença entre a tibieza e a aridez espiritual. Qual é essa diferença, esses dois estados de nossa alma? É fundamental antes de tomar qualquer decisão. Você sabe? Então vamos aprender junto. Então assim depois a gente vai saber essa diferença e conheceremos a causa da aridez espiritual. E veremos também qual deve ser a nossa atitude, meu irmão, nesse tempo. Pois assim, ao contrário do que parece, o tempo de aridez pode ser muito fecundo em nossa vida espiritual. Porque nos faz crescer, nos faz nós vivermos um momento de oração. E sendo assim, a gente vai tomar as atitudes certas no tempo de aridez espiritual. Pode fazer a diferença entre o fracasso e o êxito do caminho espiritual. Então assim, eu espero que nesse dia de hoje, nesse dia 19, nessa sexta-feira, a gente possa aprender a caminharmos e assim compreender este caminho espiritual. Será que nós vamos ter fracassos ou êxito no caminho? Por isso que eu sempre falo, precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Sim, meu irmão, da nossa vida espiritual. Então, o que pode acontecer que na vida de oração nós possamos ter que enfrentar a aridez? Como ontem nós já falamos isso, se nós já vivermos, ainda vamos viver,
E quem não viveu vai viver também. Mas para isso nós precisamos estar preparados para quando esse momento chegar. Nós já falamos dessa aridez culposa, não é verdade? Na qual, por negligência nossa, terminamos caindo. E muitas das vezes nós caímos na aridez espiritual porque nós fraquejamos na nossa vida de oração. Irmãos, pois na verdade, meus queridos, não é aridez, mas sim tibieza. Nós iremos compreender durante este caminho de hoje. Mas aqui eu quero deixar claro para mim e para você que não é fácil quando nós adentramos nesse estado de vida espiritual. Então, assim, mais vezes acontece que enfrentamos uma aridez sem culpa nossa, ou seja, por fatores alheios à nossa vontade. E a gente precisa discernir, ter o dom do discernimento. A gente precisa estar no Espírito para nós compreendermos, meus irmãos, o que Deus quer para a nossa vida. Então vamos lá. A aridez pode acontecer porque temos problemas físicos. E quem é que não tem problema físico? Que não é atacado no seu corpo. Como por exemplo, eu quero dar um exemplo aqui para nós, desse problema físico. Para ficar claro para mim e para você. Uma doença, um cansaço, um estresse, ou por causa de sofrimentos de índole moral. Ou seja, meu irmão, problema na família, perseguições, preocupações. E aí? Você tem vivido isso? Você viveu isso? Então, a aridez pode acontecer através dessas coisas. Uma doença, um cansaço, um estresse. E aí a gente vai entrando nessa aridez espiritual e a gente não vai percebendo o buraco que nós estamos entrando. Mas se nós tivermos uma vida de oração, nós iremos perceber. E logo iremos querer sair desse buraco. Sabe por quê, meus queridos? Vou ser claro para você. Tudo isso afeta a nossa vida de oração. Tudo isso. Quantos problemas na família ultimamente? Hein? Sem falar o estresse. E isso tem atrapalhado muita gente de fé. Tem entrado assim nessa aridez de um jeito que nem percebe. E assim, conscientemente, é quase impossível que nós encontremos consolação na oração. A gente fica fraco na oração. A gente não quer mais rezar. Que nem ontem nós falamos, se lembra? Não queremos ir para a missa, para o grupo de oração. Nem rezar o texto a gente quer. Então, todas essas consequências são consequências de tudo isso em nossa vida de oração. Irmãos, como é difícil. Como é difícil nós sabermos que tudo isso vai nos levar à ruína. Vai nos levar à perdição. Porque se você fica afastado da oração, você já não tem mais aquela intimidade com Deus como antes. Nós vamos entrando assim em um comodismo de oração.
nós iremos ficando fracos na oração. Olha, meus irmãos, em tempo de aridez espiritual, nós muitas das vezes vimos nossa alma se tornar uma espécie de campo de batalha. E não é culpa nossa. Quantas das vezes, não sei se você aconteceu isso, você já percebeu na sua vida, na sua aridez espiritual, como você estivesse no campo de batalha, a sua alma estava nesse campo de batalha, nessa luta constante? Porque comigo já aconteceu isso. Então assim, meus queridos, essa batalha, nós não podemos passar sozinho. Nós não vamos vencer sozinho. Nós vamos vencer com Deus. Então assim, meus queridos irmãos, eu quero aqui que você coloque aí, escreve aí, comente aí. Como hoje você está? Você está se sentindo nessa batalha constante? Como você tem lutado para sair dessa situação? Comente aí. Vai comentando. E assim a gente vai percebendo, meu irmão, que a gente sozinho, a gente não pode, não vai vencer, não vai conseguir. A gente se sente impotente na oração. Parece que a nossa oração não faz sentido nenhum mais. A gente vai percebendo que quanto mais a gente quer rezar, a gente quer deixar de rezar. Olha, quero dizer uma coisa para nós. Se Deus permite esse tempo de aridez, um longo período que temos dificuldade até mesmo de concentrar-se na oração. Então, o que nós temos que fazer é ser humilde. Esta é a chave, é a solução de tudo. A oração, meu irmão, precisa ser o fundamento da nossa permanência em Deus. A humildade. Deus sonda os humildes. Deus gosta dos humildes. E aí, com essa nossa humildade, aí a gente vai ter essa chave da solução de tudo. É quando nós iremos reconhecer que nós sozinhos, nós não iremos sair dessa situação que nós estamos. Por isso que Deus muitas das vezes nos permite entrar nessa aridez espiritual, para que nós possamos aprender que nós necessitamos dele. Entendeu, irmão? E aí a gente se pergunta, qual deve ser a nossa atitude nesse tempo? Qual é a sua atitude, meu irmão, nesse tempo? Aqui eu quero deixar uma coisa simples, também ensinado por essa grande santa mística da igreja, Santa Teresa. Aonde nós iremos conseguir ter a nossa oração mental. Você já fez como que eu vou dizer? Você já experimentou você a orar espiritualmente ou mentalmente? Nós devemos fazer o que mais nos desperta, o amor. Assim diz Santa Teresa nas quartas moradas. Então, vamos orar mentalmente. Muitas das vezes faltam palavras em nossas bocas.
E assim na mente nós vamos nos encontrando com Deus. Nós vamos nos aproximando de Deus. Essa foi uma experiência que Santa Teresa ela viveu nas quartas moradas. Mas ela não fica por aí, meu irmão. Mas esclarece para que é amar. E isso não me espantaria nada, porque o amor não está no maior gosto. O amor, meu irmão, tem que ser a nossa determinação de desejar contemplar Deus. Sim, é isso aí. A gente pode claramente despertar o amor a partir de uma definição negativa. É possível que nem saibamos o que é amar. E isso não espantaria, porque o amor não está no maior gosto. O amor deseja ser amado. O amor deseja que eu e que você mergulhemos nele. Naqueles momentos mais difíceis que nós possamos passar em nossa caminhada. E como o Senhor quer caminhar conosco. Então, assim, meus queridos, para nós crescermos no amor, não necessariamente cresceremos nas consolações. Se o amor não está nos sentimentos e consolações, então o que é amar? O que é amar? Então, Santa Teresa vai nos responder como uma grande mestra da oração. O amor está na maior determinação de desejar contentar a Deus, agradá-lo, em procurar na medida possível não ofendê-lo. A gente precisa ter essa determinação, meu irmão, de desejar contentar a Deus. Nós precisamos agradar a Deus. E como é que nós iremos agradar a Deus? Ter um coração humilde, ter um coração reto, ter um coração misericordioso, ter um coração repleto dele. Irmãos, então a gente pode concluir que o amor é um ato de vontade. Eu preciso querer, meu irmão, contentar a Deus, agradá-lo. Eu preciso. Você precisa agradar a Deus? Se você precisa, coloca aí. Coloca aí se você precisa agradar a Deus. Como é que está a sua gratidão para com Deus? Como é que está a sua vida de intimidade com Deus? Apesar que você possa estar nesse tempo de aridez espiritual, nessa tibieza, irmãos, o amor não é sentimento. Então, se o sentimento desaparece, nós mesmo assim temos que amar. Não é verdade? Então, se o amor for apenas um sentimento, quando esse sentimento desaparece, e aí? Por isso que o amor não é sentimento, meu irmão. Não. Vejamos. Quando temos as consolações, os sentimentos, no fundo mesmo, não amamos a Deus? E aí? Essas consolações são um convite que Deus nos faz
para que o amemos. A gente percebe que sempre o primeiro passo é de Deus. Deus sempre dá o primeiro passo em nosso favor. Então, meus queridos irmãos, que nesse dia 19 de julho de 2024, nós possamos nos achegar a Deus através das nossas orações convicta e amor para com Ele. Olha, da nossa parte, meus queridos, da sua parte, temos que responder. E se o sentimento desaparece, se a consolação deixa de existir, nós devemos perseverar. Sim, nós precisamos perseverar, meu irmão. Mesmo que isso nos cause um sentimento de aversão, uma forte repugnância. Nós precisamos, meus irmãos, perseverar naquilo que nós acreditamos. E o que é que você acredita, meu irmão? Minha irmãzinha? A que ponto Deus nos trouxe aqui para nós caminharmos juntos, a termos esse momento de crescimento espiritual? Você já leu algum livro espiritual? Eu quero te convidar a você ler. Se você tiver condições, compre os livros falando de São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila e tantos santos místicos da igreja, aonde também eles passaram por toda essa aridez, por toda essa tibieza. Irmãos, aqui, anote aí. Anote. Que você possa levar isso para a sua vida. Você sabe o que é importante no tempo de aridez espiritual? É a perseverança. Eu preciso perseverar em Deus nos momentos difíceis. Eu preciso perseverar em Deus na situação que eu vivo, que eu estou passando. Eu preciso perseverar em Deus a cada dia. Então, pode até parecer estranho para você e para mim, mas esse repúdio à oração acontece. No processo espiritual, meus queridos irmãos, às vezes sentimos uma verdadeira repulsa da oração. A gente não quer nem conta com oração. Não, hoje não. Vou deixar para amanhã. Irmãos, por que essa será como a oração de Jesus Cristo no Horto das Oliveiras? Eu quero te convidar a você, pega a palavra de Deus, pega aí. Vamos ver lá em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, 36 a 46, capítulo 26, aqui, meus queridos, 36 a 46, angústia suprema. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhe: sentai-vos aqui enquanto vou orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se
e angustiar-se. Disse-lhe então: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Não se faça o que eu quero, mas seja e sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e encontrou dormindo, e disse a Pedro: então não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está forte, pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se, pois, pela segunda vez, e orou dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda e o encontrou dormindo, novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deitou-se e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para que os discípulos e disse: dormi agora e repousai. Chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que me traiu está perto daqui. Palavra da salvação. Olha, meus irmãos, se Jesus sentiu essa repulsa da oração, mas quem sou eu e quem é você para não sentir? Mas só que Jesus perseverou na oração. Jesus não desistiu de orar ao Pai. Irmão, ninguém gosta de suar sangue, mas temos que perseverar e permanecer em oração, mesmo contra a nossa vontade. Assim que no caminho, esse é o caminho da perfeição, meu irmão. Quantas das vezes nós oramos sem vontade? Já aconteceu isso com você? Aonde você não queria rezar, mas você permaneceu rezando? Já aconteceu? Se já aconteceu, você bota aí: Diácono Paulo, já aconteceu comigo isso também. Naquele momento que eu não queria nem chegar perto da oração, mas eu continuei perseverando. Então aí, meu irmão, você está no caminho da perfeição. Olha o que vai dizer Santa Teresa d'Ávila, as irmãs, e também a nós: praticai a oração mental. Quem não puder, faça a oração vocal. Ou seja, o ideal é a oração mental. Entre aí nesse quarto da sua mente e ore ao teu Deus que estás no céu. Se nós não conseguimos fazer essa oração mental, façamos a vocal, sim. Como a gente conversa com uma pessoa, um conhecido. Pois nela, meu irmão, na oração mental, nela realmente nos alimentamos e progredimos espiritualmente. Você entendeu? Você quer progredir espiritualmente? Faça essa experiência da oração mental, no silêncio. E tenha essa certeza, meu irmão, que você vai crescer espiritualmente como você nunca antes tem crescido. E qual é o ideal? É a oração mental. Mas se nós não conseguimos,
Sejamos humildes, irmãos. Façamos a oração vocal, mas que nós possamos reconhecer as nossas fraquezas. Reconheça a sua fraqueza. Então, assim, meus irmãos, através de leituras e colóquios com Deus. Além disso, Santa Teresa diz também que para não deixarmos as orações que acostumamos fazer. Você tem aquelas orações que você faz todo dia, não é verdade? Não deixe de fazer. Não deixe. Continue fazendo também. Assim, essa grande santa nos ensina hoje. Algumas pessoas, vejamos, algumas pessoas deixam de rezar porque deixaram de ter consolação. Não, meu irmão, a gente não pode deixar de rezar porque nós não deixamos, nós não temos essas consolações. Sim, as consolações nos ajudam, irmão. E como nos ajudam? E isso é um erro gravíssimo para a vida espiritual. Sim. Como afeta a nossa vida espiritual isso? Nós precisamos continuar com nossos deveres. Para quem reza, como os diáconos, os padres, os bispos, os papas, as horas canônicas, a Santa Missa, meu irmão, o terço. Pois nós não sabemos quando seremos visitados pelo Divino Esposo. Irmão, que não aconteça conosco o que aconteceu com as virgens prudentes. Você sabe o que aconteceu. Nós não vamos ler por causa do tempo, mas quero deixar registrado. Está lá em Mateus capítulo 25, de 1 a 13. O esposo veio e elas não estavam preparadas. E eu não quero que isso aconteça nem comigo, nem com você. Por isso que nós estamos aqui nessa caminhada. A nos fortalecermos espiritualmente. Então, portanto, meu irmão, em meio à aridez espiritual, a palavra é essa. Escreve aí. Se você não escreveu, escreve. É perseverarmos. Como Jesus perseverou ao Pai na oração. Porque Deus, Ele quer o nosso bem. E se Ele nos tirou a consolação, talvez seja porque quer que nós cresçamos no amor. Sim, meu irmão. Deus quer que nós cresçamos no amor. Olha, as mães, meus irmãos, veem que os filhos precisam parar de mamar e comer alimento sólido, não é verdade? Você passou por isso. Eu passei por isso. Nós passamos. Chegou uma época que mamãe falou: agora está na hora de dar para o meu bebê, meu filhinho, a minha filhinha, um alimento sólido. Entendeu? E é esse alimento sólido, irmão, que o Senhor quer nos dar. O que é que vai acontecendo na vida da criança? Colocam algumas coisas, não é verdade? Amarga o bico na chupeta, sim. Na mamadeira ou até mesmo o próprio seio, para que a criança não queira mais a consolação do leite materno e aprenda a mastigar. É para mim, é para você. Deus quer que nós aprendamos a mastigar
a vida de oração. Deus quer nos dar um alimento sólido, meu irmão. E você quer esse alimento sólido? É assim que Deus, para o nosso bem, Ele vai proporcionar um tempo de aridez. Então, esse tempo de aridez que nós possamos passar é porque Deus quer o nosso bem. Quer nos dar o alimento sólido. Quer tirar a chupeta, o leite de nós. Porque nós já não somos mais crianças. Quando eu era criança, eu falava como criança, andava como criança. Não é verdade, meus queridos? Então, meus queridos irmãos, por isso que nós precisamos passar por esse período de aridez na vida de oração, no qual não conseguimos progredir, mesmo que isso se mantenha durante um longo tempo. Simplesmente amamos Deus. E no final de nossa oração, digamos: Senhor, eu sou apenas um servo inútil. Fiz o que deveria fazer. Fiz o que deveria fazer. Vamos orar. Oremos, irmãos. Vamos pedir a esse Deus amado. Hoje, Oracantara Shirena Hari. Ori Alacantara Shirena Hari, Eri Alacantara Shirena Hari, Elala. Ela Yera La Yerana, La Yerana. Cantar Shirena Hari, Eri Alacantara Shirena Hari, Elala. Dai-nos, Senhor. Dai-nos com vosso amor, que nós possamos passar por esse tempo de aridez espiritual, mas que nós possamos passar na Tua presença e que nós assim nesse tempo possamos perseverar em Ti, perseverar na oração mental. Se nós não pudermos fazermos, Senhor, façamos a oração no vocal, com palavras. Por isso, Senhor, nesse exato momento eu quero aqui te suplicar para mim, para todos os meus irmãos nesse momento, a graça de nós vencermos esse estado de vida, esse tempo de aridez que nós possamos estar vivendo. Dai-nos a graça, Senhor, de permanecermos na Tua presença. Envia o vosso Espírito Santo que possa nos consolar, nos dar força, perseverança na oração. Que nós não desanimemos, Senhor, nas nossas orações nesse tempo. E que assim, Jesus, a perseverança possa ser tudo para nós. Que nós possamos acreditar que esse tempo vai passar. Essa tempestade vai passar e que nós iremos voltar ao vosso convívio, sabendo que o Senhor nunca nos deixou sozinho. Então assim, que o Senhor possa nos dar a bênção desse momento de graça, que é essa caminhada, o poder da oração transformadora. Envia o vosso Espírito Santo sobre cada um de nós, Senhor. Que o vosso Espírito Santo venha nos ensinar a nós permanecermos na graça, na Tua graça nesse dia de hoje. Ori alacantara, Shiriana Hariere alacantara. Ori alacantara, Shiriana Hariori alacantara, Shiriana Harie. Laiore alacantara, Shiriana Hariere alacantara. Pedimos auxílio de Tua Mãe, Nossa Senhora, aqui no título Nossa Senhora da Batalha. Que ela possa vir nos ajudar a estar neste combate espiritual. Ó Santíssima Virgem Maria, roga ao nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, por cada um de nós. Que a Senhora possa vir em nosso auxílio nesse tempo tão difícil que é a aridez espiritual.
Intercede por nós, intercede por todos os sacerdotes, os padres, os diáconos, o nosso querido Papa Francisco. Intercede por cada um de nós, Mãe. E pela vossa poderosa intercessão, nós suplicamos a bênção de Deus. E pela intercessão também, que Santa Teresa d'Ávila possa rogar a Deus por nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na graça de Deus, meus irmãos, nesse dia de hoje. Amém.